7º volume da obra A Célebre Tragédia da Vida da Matéria. A célebre tragédia da matéria, a célebre tragédia da deformação, a célebre tragédia da confusão dos bichos, das confusões trágicas, de não saberem de onde surgiram, por que surgiram e para que surgiram. Então, tornou-se tudo isso uma tragédia, uma vida de transes, uma vida de quem não sabia o porquê tinha vida, de quem não sabia o porquê vivia. Então, tornou-se tudo isso uma tragédia, uma vida trágica, por ficarem assim como ficaram, sonhando com uma vida aparente, sonhando que tem vida, e de um momento para outro perdem-na, sonhando com uma infinidade de ilusões, louvando assim essa vida de sonhos de olhos abertos, e o porquê sonha de olhos abertos. A vida se tornou um pesadelo de esforços e sacrifícios que fazem para viver. E a recompensa, no melhor da vida, chega sempre de surpresa, o que todos têm pavor: a morte. O fim dos sonhos, o término da vida. Assim, todos tragicamente vivendo dessa maneira, sem saber por que viviam assim, vivendo como bichos que não sabem o porquê vivem e não sabem o porquê têm vida. Quem não sabe por que se originou assim, quem não sabe e não conhece a sua origem e o porquê da sua origem, imagina e sonha, sonhando e sempre sonhando, sonhando com as ilusões, com as fantasias, com as artes, com todos os apetrechos da matéria, e vivendo essa vida de sonhos de olhos abertos, por não saber divulgar o que está vendo, por não saber a origem do seu ser e a origem dos demais seres. E assim, vivendo igual a um parasita, dependendo de tudo para viver, sem saber por que vivem, horrivelmente dessa maneira, sem saber por que são parasitas, parasitas destruidores que vão destruindo tudo, parasitas que dependem de tudo para viver. Nesse tudo que existe para viver. E esse tudo que existe aí não depende dos parasitas para viver. Os parasitas, sem saber por que são parasitas. Os parasitas, vivendo sem saber por que são assim. Destruidores e consumidores daquilo que não viram fazer, nem muito menos conheciam quem o fez. Parasitas monstruosos, parasitas que desconheciam a sua origem, que não sabiam o porquê se formaram em parasitas, o porquê geraram como um vegetal destruidor, destruindo os demais vegetais, destruindo os demais animais, destruindo tudo e destruindo a si mesmo. Formaram-se parasitas monstros desse jeito, sem saber o porquê que se deformaram em vegetais parasitários, para a destruição da vegetação, para a destruição do que não é seu, para a destruição daquilo que aí encontraram sem saber porquê. Encontraram sem saber quem é o dono, sem saber como tudo isso foi feito. Que desrespeito àquilo que não é seu, destruindo aquilo que não é seu, se fazendo dono daquilo que não é seu. Verdadeiros parasitas monstros, verdadeiras vidas de monstros parasitários. O parasita é que consome tudo e destrói tudo, e não tem nada para dar. Devora tudo, consome tudo, não tem coisa alguma para reproduzir o seu ser. Vive só para destruir. São vegetais com fórmula diferente, e por isso dependem da água como outro vegetal qualquer. Vegetal sim, com forma de animal, com forma diferente. Todos saíram do chão, e tudo que nasce do chão vegeta, cada qual com a sua categoria, cada qual com forma diferente. E assim, esses parasitas, que não sabiam o porquê eram parasitas,
hoje sabendo o porquê dessa classe da formação de seres destruidores, multiplicando sempre a sua destruição, que mata, arrasando tudo, acabando com tudo e acabando consigo mesmos. Vejam que parasitas monstruosos, destruidores, venenosos e horrorosos. E assim, parasitas, de onde viestes? Parasitas não sabem responder. Como fostes formado? O parasita não sabe responder. Como foste gerado? O parasita não sabia responder. Por que foste gerado assim e formado assim? O parasita não sabe responder. É verdade, são os monstrengos da natureza. Parasita é o que só destrói, consome tudo e não tem nada para dar. Vive às custas de tudo, sem ter nada para dar a esse tudo. Verdadeiros parasitas em pé. Então, qual é a qualificação de um parasita? A qualificação de um parasita é uma coisa horrorosa. Sim, porque o parasita só consome, só destrói, só vive à custa dos outros e não tem nada para dar em troca. Somente tira e não dá. O vegetal mais monstruoso é o parasita. E assim, vejam que degredo, que qualificação. A qualificação pior que existe, a qualificação de parasitas. Parasitas sim, porque vivem à custa de todos os seres e não têm nada para dar a ninguém. Exploram tudo e não têm nada para dar. Consomem tudo e não têm nada para dar. Destroem tudo e não têm nada para dar. Assim, vejam a qualificação mais ridícula, porque tudo vive sem precisar dos parasitas para nada. E os parasitas dependem de tudo para viver. E este tudo não depende dos parasitas para viver. Então, ficaram na qualificação de um bicho mau e devastador. Vejam o ponto a que chegaram, o ridículo a que chegaram, serem considerados os restos dos restos, porque dependem de tudo para viverem, e este tudo que aí está, não depende dos parasitas para nada. Então, ficou ou ficaram qualificados como o resto dos restos, porque o parasita espera a fruta amadurecer, e quando a fruta está madura, já está em ponto de cair do pé para apodrecer, o parasita apanha para consumir. O que é a fruta? É o resto dos vegetais. O resto dos vegetais são também as sementes para a multiplicação dos mesmos. Então, está aí como os parasitas são considerados, pela lei da natureza, como o resto dos restos, por dependerem de tudo para viver, por terem uma vida de monstros destruidores. Vejam a tragédia em que se encontrava o animal racional, por viver nessa categoria, nessa classificação de parasitas. Parasitas monstruosos e venenosos. Não sabiam por que se originaram como seres dos mais monstruosos dessa natureza deformada. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. Nunca puderam descobrir a sua origem. Nunca souberam de onde se originaram assim. E hoje, todos sabendo o porquê são assim, o porquê se originaram assim, quais foram os motivos para essas consequências desastrosas de viverem como viviam, sem saberem como viviam. E diante da natureza, foram considerados resto dos restos, porque dependem do resto dos restos da natureza para poderem viver. E assim, hoje, todos sabendo por que viviam sonhando de olhos abertos, sonhando com essa vida aparente que não é de ninguém, sonhando que tinham vida, sonhando que eram donos de si e donos das demais coisas. E daqui a um pouquinho, acabou-se o sonho.
não são donos de si nem de coisa alguma. Vida de quem não sabe por que vive. Vive sonhando com seres materiais e os pertences da matéria. E por isso é como estão vendo. Se aborrecem por tudo, discutem por tudo, brigam por tudo, guerreiam por tudo, matam-se por tudo. Agora vejam, são mesmo parasitas. Estão sonhando de olhos abertos ou não estão? São parasitas ou não são? Guerreando por aquilo que não é seu, brigando por aquilo que não é seu, discutindo por aquilo que não é seu, se infernizando por aquilo que não é seu, se matando por aquilo que não é seu, que daqui a um bocadinho morrem, fica tudo aí, iludidos com a vida, vida mesmo de parasitas destruidores, vida mesmo de um vegetal. Quem vegeta vive pior do que o animal. E assim, vejam as lutas dos cegos de olhos abertos, as lutas de quem vive sonhando que é dono de tudo e não é dono de nada. E assim, vejam esses sonhos de olhos abertos, a ambição, a ganância, a traição. Quem sonha não sabe o que está fazendo. Quem sonha não sabe o que está dizendo, e por isso de repente acabou-se o sonho. Quer dizer, morreu, terminou o sonho. Vejam a que ponto calamitoso chegaram, por desconhecerem a verdadeira origem do seu ser e de todos os seres. Mas, hoje, tudo isso esclarecido em mãos de todos. Isto é somente uma crítica da vida da matéria, que sempre é bom criticar para melhor lapidar e acordar quem está dormindo, quem está sonhando de olhos abertos. E assim, vejam que verdadeiro labirinto que ninguém nunca entendeu. A vida se tornou um labirinto que ninguém entende. São tantas as coisas que se degeneraram em grandes confusões, e as confusões se multiplicando, e daí um verdadeiro labirinto. Um labirinto tal, por viverem confusos, vivendo confusos, sempre confusos, porque as confusões se multiplicam, as confusões criadas pelos confusos. E assim, a vida se tornou um labirinto, um panteão a ponto de ninguém se entender. Agora estão se entendendo, e daqui a pouco desentendidos. São amigos hoje, inimigos amanhã. Estão se entendendo hoje, desentendidos amanhã. A vida se tornou um labirinto, quer dizer, uma perturbação constante sobre todos, pelas perturbações criadas por confusos, que aumentam as confusões, que se multiplicam a ponto de ninguém ter sossego, de viverem todos desesperados, todos em sobressaltos, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra. E assim, as confusões se multiplicando sempre, e daí as agonias, todos agonizando. Vejam que os parasitas são bem monstruosos. E assim, olhai a vida, que labirinto! E assim, hoje, todos de parabéns, por estar aí em mãos de todos, o conhecimento provado e comprovado de onde vieram e para onde vão. O conhecimento verdadeiro da origem de todos e de tudo. E hoje, descoberta a origem de todos e o porquê ficaram assim, horrivelmente, vivendo dessa maneira. Hoje todos felizes por estarem com a sua situação definida, a definição do mundo e sua criação. Hoje todos de parabéns, mas é preciso estas súplicas para acordar os mancebos que ainda estão sonhando com a vida da lama, como coisa que a lama desse sossego a alguém. Lama nunca deu sossego a ninguém. E assim, vejam quantas categorias já passaram, quantas fases já passaram, quantas eternidades já passaram, e dentro dessas eternidades, uma infinidade de fases, uma infinidade de categorias. E hoje, sabendo o porquê de tudo isso,
o porquê que se originaram assim, dessa maneira, vivendo cegos a vida inteira, sofrendo, penando, agonizando, agoniados, sem saber porquê. E hoje, sabendo o porquê de tudo isso, muitos viviam por ter vida, não que tivessem prazer de viver, por encontrar a nulidade em tudo dessa vida, a nulidade do seu próprio ser. E assim, vejam quantos sofrimentos sem recompensa, quantas lutas perdidas nessa categoria de parasitas, nessa categoria de vegetal, nessa categoria de animal, nessa categoria de bicho. E assim, vejam quantas fases: fase de categoria de bicho, fase de categoria de animal, fase de categoria de parasitas, fase de categoria de monstros, fase de categoria de selvagem, os primitivos selvagens. Enfim, já passaram por uma infinidade de categorias e por uma infinidade de fases dentro das eternidades. E hoje, todos cientes do porquê sofreram tanto assim, do porquê eram sofredores penitentes, por viverem inconscientemente. Quem vegeta não sabe o que está fazendo ou o que está dizendo. E hoje, felicíssimos por terem em mãos a imunização racional, a situação do seu ser e de todos os seres, divulgada e definida, e por isso está aí a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, muitos não gostam destas críticas, mas estas críticas são necessárias para a lapidação dos rudes. Então, são necessárias as críticas construtivas, chamando a atenção de todos, as fases, as categorias, as épocas. Críticas construtivas são muito necessárias. É o remédio para curar os doentes, para acordar quem vive sonhando de olhos abertos, e por isso não sabia por que vivia, e não sabia por que tinha vida, vivendo como um animal qualquer, vivendo porque tem vida, mas desconhecido e desconhecendo o porquê de sua vida. Portanto, essas críticas são necessárias, porque são críticas construtivas, para a boa união, compreensão e felicidade de todos. Agora, os que não entendem o porquê das críticas são os que não gostam, mas está aí a revelação do porquê das críticas, críticas construtivas. Essas sempre são necessárias. E assim, hoje, todos felizes e contentes por saberem e conhecerem que estão na última fase dessa vida de parasitas devastadores, destruidores, que somente nascem aí para destruir sem saber porquê. Nascem para destruir tudo sem saber porquê. Nascem aí para usufruir tudo sem saber porquê. Nascem aí para explorar tudo sem saber porquê. Nascem aí e dependem de tudo para poder viver sem saber porquê. Nasceu aí só para consumir e destruir e não ter nada para dar, só para tirar e explorar sem saber porquê. E hoje, todos sabendo o porquê ficaram assim, horrivelmente na classe de parasitas mais monstruosas pelos crimes hediondos que praticam contra as leis naturais. Então, hoje, sabendo o porquê de tudo isso, o livre-arbítrio é que deu origem a esses motivos todos. E assim, a vida de todos sempre foi um grande pesadelo. A vida simbolizava, assim, um grande pesadelo. Pesadelo porque viviam agoniados a vida inteira, agonizando a vida inteira. Ninguém sabia por que vivia em cima dessa terra. Ninguém sabia o porquê de sua origem,
o porquê se originaram assim. É uma pergunta que ninguém respondia. Então, pesadelo era o maior infortúnio do vivente. O vivente vivia sem saber por que vivia, e assim, vivendo por ver os demais viverem, mas não que soubesse por que estava vivendo. Então aí, essa era a agonia de todos, um pesadelo de insatisfações, um pesadelo de sofrimentos, um pesadelo de agonias, e viviam todos de Herodes a Pilatos, e ninguém sabia responder o porquê desse nada. Ninguém sabia dizer o porquê desse tudo aparente. Ninguém sabia falar o porquê de tanto sofrimento. Ninguém sabia dizer o porquê da existência do mundo e o porquê da existência de todos. E ficavam sonhando com esse pesadelo infernal, com esses sonhos que alimentavam os pesadelos. Ninguém sabia dizer por que o mundo era um fluido elétrico e magnético. Enfim, o pesadelo era grande, e agora, terminando esses sonhos, acompanhados dos pesadelos, todos sabendo o porquê dessa ruína toda, o porquê se arruinaram dessa forma, de matéria, o porquê se arruinaram desse jeito, o porquê viviam mantendo as ruínas de si mesmo. O sofrimento é uma ruína, o padecimento é uma ruína, a velhice é uma ruína, as ciências são umas ruínas, a morte é uma ruína, todos mantendo as ruínas de si mesmo, por não saberem o porquê da existência de si mesmo, e o porquê da existência de todas essas ruínas. Então, viviam igualmente a papagaio, à mercê da sorte, à mercê das esperanças, à mercê das experiências, enfim, sempre na dúvida de tudo, mantendo os pesadelos, mantendo os sonhos, mantendo as distrações, para ver se passavam sem sentir. E assim, que vida infernal, a vida dos idealistas do fogo, do elétrico e magnético, idealistas inconscientes, idealistas por viverem sonhando, sonhadores, idealistas, porque viviam sem saber porquê, viviam cheios de pesadelos, doentes, nervosos, manhosos, a vida dos pesadelos. E hoje, sabendo o porquê de tudo isso, o porquê de todos esses pesadelos e o porquê de todas essas ruínas, o porquê se arruinaram desta forma. Se arruinaram de uma tal maneira que viviam contra si mesmo, com o progresso da destruição de si mesmo, sonhando de olhos abertos, e daí os fracassos. Olhem para o passado. Quantas civilizações foram extintas e já se acabaram? Quantas cidades já se acabaram? Hoje, no rol do esquecimento, todo o passado. Vejam os povos de outrora. Se tudo acabou em nada, então, o que adianta tudo isso? Tanta coisa para acabar em nada, como os demais, que já se acabaram em nada. Cidades adiantadíssimas, que tiveram princípio e tiveram o seu fim. Civilizações adiantadíssimas, que tiveram princípio e tiveram o seu fim. E tudo é assim. Sonhadores, grandezas de aparências, grandezas do nada. Tudo tem princípio e tem fim. Então, para que guerrear pelo nada? O que adianta? Nada. Então, o que adianta esse sacrifício todo pelo nada? O que adianta? Nada. O que adianta essa ganância pelo nada? O que adianta? Nada. Acaba em nada. Então, para que essa ambição? Tanta ambição pelo nada, o que adianta? Nada. Acorde, deixe de sonhar. Tantos sonhando de olhos abertos, vendo que tudo isso não adianta, com esses pesadelos que não aguentam mais, de tanto sofrer e de tanto penar. Cadê o sossego?
Ninguém tem sossego por viver sonhando com o nada, como se o nada tudo fosse, e vendo que tudo se acaba em nada. Cresce, refloresce e desaparece. Morre, nasce, cresce, refloresce e desaparece. Surgiu do nada, volta ao nada. Então, o que adianta ter essa luta do nada? Nada. Mas, por estarem sonhando de olhos abertos, é que vivem aí a dar valor ao nada, como se o nada tivesse valor, fazendo do nada um tudo, como se o tudo do nada tivesse valor, pois o tudo se acaba em nada. Só mesmo de quem está sonhando. O que acontece? O que vem acontecendo há muito, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação da destruição de tudo. Enfim, só mesmo de quem está sonhando, e por estar sonhando, não dá conta do seu sonho, sonhando como se o nada fosse tudo, sonhando com o nada como se o nada tudo fosse, só mesmo coisa de quem vaga. E quem vaga não sabe o que faz, não sabe o que diz, vivendo inconscientemente dessa maneira, horrivelmente, mantendo as ruínas de si mesmo e de todos, dizendo que está certo, e o sofrimento provando o contrário, a destruição provando o contrário. Se eles estivessem certos, ninguém sofria. Se estivessem certos, não havia destruição. Não havia poluição, não havia deploração, não havia sofrimentos, não havia padecimentos, não havia tormentos. Se estivessem certos, tudo ia de bom para melhor, sempre. Mas, como todos estão errados, tudo de mal a pior, sempre. O sofrimento sempre se multiplicando, por estarem sonhando que estão certos, por estarem sob o domínio de um pesadelo, pensando que estão certos assim, e o sofrimento provando que não estão certos, e as ruínas provando que não estão certos, a destruição provando que não estão certos. Isto é o certo de quem está sonhando, de quem leva uma vida de sonhos, que não sabe por que está vivendo, que não sabe por que nasceu em cima dessa terra, e nem para que nasceu, nem de onde veio, nem para onde vai, vivendo com uma ferocidade tal que não sabiam por que vieram ferozes dessa maneira. E assim, quem sonha não sabe o que diz, não sabe o que faz, vive porque tem dúvida porque vive, não sabe o que diz e não sabe o que faz. A vida de quem não tem consciência do porquê de sua vida, e perguntando o porquê de sua vida, e muito mais das demais coisas. Portanto, é preciso se conhecer primeiro para saber o que diz e para saber o que faz. E assim, vejam a vida dos sonhos, a vida das multiplicações do sofrimento e dos padecimentos, das multiplicações das ruínas de todos, por estarem sonhando. Ambição do nada, a ganância pelo nada, são os fatores principais da destruição de si mesmo e dos demais, por estarem alheios do porquê estão vivendo em cima dessa terra, vivendo sem saber porquê. E assim, multiplicando a vida dos horrores, a vida dos pavores, todos apavorados, todos com medo, todos com receio de tudo, com medo de tudo, desconfiados com tudo, assombrados com tudo, experimentando tudo para ver se dá certo ou não, multiplicando as experiências para ver se dá certo ou não. E assim, vejam a vida de todos, se tornou um inferno, em agonia permanente, todos agonizando noite e dia, por viverem inconscientes. Quem vive inconsciente, vive sonhando. Então, não estão vendo que a vida é curta e tudo se acaba? O que adianta essa luta? Lutar pelo nada, qual é o resultado? Nada.
porque tudo acaba em nada. E assim ficavam nestas multiplicações das ilusões, para o sofrimento dos demais, para a multiplicação dos padecimentos e sofrimentos dos demais, da nova geração. Então, o que acontecia? Todos procurando não sofrer e sempre sofrendo, todos sempre procurando o bem e vivendo mal, por causa das multiplicações do nada. Qual é a correspondência do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Tudo nasce, cresce e desaparece. Então, o que é que adianta viver lutando pelo nada? Viver pelo nada. O que adianta? Nada, porque nada já está dizendo. Nada. Que valor tem o nada? Nada. Então, quem dá valor ao nada, sabe o que está fazendo? Dar valor àquilo que não tem? Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. O que adianta a ganância do nada? Nada. O que adianta a ambição do nada? Nada. Mas estão iludidos devido a estarem sonhando, sonhando de olhos abertos. E quem sonha não sabe o que faz. Quem sonha não sabe o que está fazendo. Está sonhando, sonhando de olhos abertos. O sonho é uma ilusão. Acordou, acabou o sonho. Acordou quer dizer, morreu, acabou o sonho. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas. A luta dos sonhos de olhos abertos, a luta dos pesadelos, dos contrastes da vida, dos desastres e da multiplicação dos mesmos para a destruição de si mesmo e dos demais. Assim acontece com quem não sabe por que está vivendo em cima dessa terra, para que aí nasceu, e nem por que aí nasceu. E agora estão vendo o triunfo verdadeiro em suas mãos, o triunfo racional, a fase que já entraram, a fase de aparelho racional. E assim, agora, todos felizes e contentes por estar a situação de todos definida e divulgada, e também a situação do mundo e sua criação, definida e ainda divulgada, a origem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, as soluções ou a solução desse teto azul cor de anil, que estava encantado, cheio de mistérios e cheio de planejadores e planejamentos, fazendo planos de tudo por desconhecerem o porquê de tudo. Hoje, o desencanto desse teto cor de anil, que todos olhavam aí da terra e não sabiam o porquê dele, e hoje todos sabendo com todas as soluções do porquê de tudo isso, como se originou a formação da lua, a formação das estrelas, a formação do sol, a formação dos planetas, enfim, a formação de todos os seres, a formação de todo o encanto. Hoje, todas as soluções em mãos de todos, as soluções dos mistérios de quem vivia sem saber por que vivia, fazendo o mistério do seu ser e fazendo o mistério de tudo o que se vê e de tudo o que via, vivendo igualmente a um vegetal qualquer que não tem recursos para saber o porquê de sua existência. Hoje, todos claramente conhecendo tudo isso racionalmente, conhecendo tudo isso através da luz racional, da luz verdadeira do mundo de origem do animal racional ou do aparelho racional. E assim, vejam como todas essas revelações vieram, naturalmente, parar em mãos de todos, para o desencanto de todos os mistérios e para o desencanto de todos, que não sabiam solucionar ou dar solução desses mistérios. E assim, hoje, todos iluminados pela luz racional, como sabem, dia e noite, noite e dia, adquirindo através do conhecimento racional
à mudança racional e vendo o seu mundo de origem, o mundo racional, e todos iluminados pela sua verdadeira luz do mundo de origem do aparelho racional. Vejam que esse dia tinha de chegar ao conhecimento de todos o porquê desse mundo ser assim e o porquê de todos assim serem. Tinha de chegar o dia de todos terem em suas mãos a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem, sem saber porquê. E assim, hoje, todos felizes e contentes por estarem a par de todo esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, e da vida racional em deformação. E assim, este dia tinha de chegar e chegou, porque não podiam continuar mais a viver como estavam vivendo. O sofrimento já era demais. A intranquilidade e o desassossego já eram demais. Já viviam todos tontos, não aguentando mais este modo de viver. Todos se queixando, todos queixosos, todos reclamando e todos sofrendo cada vez mais. O desassossego que ia dentro de todos já era desolador. Vivendo de aparências, sentindo o mal e dizendo que estavam muito felizes e estavam muito bem. E assim passaram a viver como verdadeiros artistas, que sentem uma coisa e dizem outra. Assim se tornaram todos artistas, porque ninguém queria demonstrar o que vinha se passando consigo dentro do seu eu. E assim, vejam que vida acabrunhadora, que vida insossa para uns, mais ou menos temperada para outros, salgada para outros e mais salgada ainda para outros, tornando-se a vida um caos de misérias. As preocupações eram demasiadas, ou são demasiadas. Ninguém mais estava aguentando com o peso da vida, e a vida se tornando cada vez mais sacrificada, a ponto de muitos se desesperarem e desistirem de viver. E assim, o mundo chegando neste ponto máximo de desequilíbrio, porque o sofrimento se multiplicava universalmente, rapidamente. E assim, chegou em mãos de todos o bálsamo racional, o bálsamo que é a verdadeira luz racional da tranquilidade de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos e para o bom viver de todos. E assim, todos hoje confiantes com o conhecimento da imunização racional e vendo tudo se transformar de bem para melhor, se multiplicar de bem para melhor, por estarem sendo iluminados pela luz racional e orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, todos tendo o prazer de viver, por saberem o porquê estão vivendo aí, por saberem que não vão nascer mais aí, e por saberem o porquê que voltavam aí a nascer. E hoje, todos em contato com seus irmãos da planície racional, sendo orientados por eles e vivendo todos aí na terra felizes e contentes, por descobrirem o seu verdadeiro mundo de origem, por descobrirem a sua origem, por descobrirem o porquê que foram parar aí em cima dessa terra, por descobrirem de onde vieram, por descobrirem para onde retornarão e como retornarão, de onde vieram, como vieram e por que vieram. E assim, com todas as soluções em mãos, todos satisfeitos e felizes para o resto da vida, por viverem racionalmente, por viverem brilhantemente, por viverem iluminados pela sua verdadeira luz de origem. E assim, tudo tinha de chegar em seu dia, e chegou o dia de todos terem a verdadeira solução do porquê dessa vida, do porquê do mundo, do porquê de suas vidas, e todos vivendo conscientemente e não inconscientemente como viviam. Todos vivendo e sabendo o porquê que estão vivendo aí,
e antes não sabiam. E daí a multiplicação das agonias, todos agonizando por não saberem o porquê de sua existência nesse mundo. E hoje, todos cientes do porquê de sua existência e vivendo com consciência, porque sabem o porquê que estão vivendo, sabem o porquê desse mundo assim ser, e sabem com consciência que aí não vão mais nascer. E assim, esta fase de aparelho racional é a fase mais brilhante que chegou no mundo para todos, a fase de todos retornarem ao seu verdadeiro mundo de origem. O aparelho racional é de origem racional, e por ser de origem racional, retorna à sua origem verdadeira. A origem é racional. E assim, vejam quantas lutas há aí do nada para nada, lutando pelo nada para terminar tudo em nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Lutavam pelo nada por viverem inconscientemente, e a inconsciência fazia com que o nada, que valor nenhum tem, tivesse valor. Por isso, valorizavam o nada como coisa que o nada tivesse valor. E hoje, vivendo com consciência, encaram o nada como ele deve ser encarado, como um nada. O consciente não vai dar valor àquilo que não tem, mas o inconsciente, pela inconsciência, dá valor àquilo que não tem valor. O que vale o nada? Nada. Que valor tem o nada? Nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Então, por que valorizam o nada como se tivesse valor? Devido inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, por ser inconsciente. Por ser inconsciente é que não sabia por que estavam aí, vivendo horrivelmente dessa maneira. Por serem inconscientes, é que não conheciam a sua origem, é que não sabiam a sua origem, é que não sabiam a sua existência aí em cima dessa terra. E por isso, viviam inconscientemente atropelados com esse nada, guerreando pelo nada, brigando pelo nada, discutindo pelo nada, se aborrecendo pelo nada, ambicionando o nada como se tudo fosse, com a ganância do nada como se o nada tudo fosse, por viver inconscientemente, por viver na categoria de animal racional. O animal não sabe o que está fazendo, porque o animal é inconsciente, vive inconsciente, e pela sua inconsciência dá valor àquilo que não tem. Qual é o valor do nada? Nada. Mas, por viverem na categoria de animal, é que viviam aí, ocupadíssimos com o nada, como coisa que o nada tivesse valor. E por isso tudo acaba em nada, com essa mediocridade sem limite, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, discutindo por tudo, brigando por tudo, guerreando por tudo, matando uns aos outros por tudo. Enfim, é uma vida que se tornava um caos de misérias, se apaixonando pelo nada. E assim, vejam como eram tão desequilibrados. E por serem desequilibrados dessa maneira, é que o sofrimento e o estrangulamento, a ferocidade, as ruínas de todos se multiplicavam, por dar valor àquilo que não tem valor, valorizar aquilo que valor nenhum tem. Que valor tem o nada? Nada. Eram assim desse jeito, pela justa causa e razão de estarem sendo governados pelo fluido do animal irracional. O fluido elétrico e magnético, justamente a parte animal do corpo, que fazia com que todos fossem inconscientes e vivessem como bicho. O bicho, por ser inconsciente, é que dá valor ao nada, briga pelo nada, se estrangula pelo nada, se devoram uns aos outros pelo nada, se aborrecem pelo nada, zangam pelo nada,
devido estarem ligados e governados por esses dois fluidos do animal irracional. Então, por estarem ligados a esses dois fluidos do animal irracional, é que viviam assim, igualmente a um animal, dando valor àquilo que não tem valor. Porque não há efeito sem causa. Se estavam dando valor ao nada e vivendo igualmente ao irracional, é esta a causa, por estarem ligados ao fluido animal. É a causa de procederem inconscientemente desse jeito, valorizando aquilo que não tem valor. Que valor tem o nada? Para o consciente, nada. O valor do nada, é zero. Agora, como está a caminho de ser desligado o fluido animal do seu corpo, entrando dentro do seu corpo o fluido racional, o fluido do mundo de sua origem, então vão viver completamente consciente. O nada passa a não ter mais valor. O nada passa a ter o valor dele. Qual é o valor do nada? Nada. E assim, vejam o desencanto do animal racional. É preciso uma infinidade de explicações para poder desencantar o animal da vida de animal, da vida de inconsciente. Então, precisa essas infinidades de comparações e explicações, repetições de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, para poder haver uma justa e clara interpretação. Porque o animal, por ser animal, é inconsciente. E por ser inconsciente, é confuso. Para o confuso, tem que se usar todos os métodos, modos, explicações e repetições, para o extermínio das confusões, para lapidar os confusos, para eliminar as confusões dos confusos, e para os confusos conhecerem o porquê que são confusos, o porquê que é inconsciente, porque estão encontrando ou já estão dentro da fase de aparelho racional, a fase consciente, porque a fase de inconsciente ainda persiste, ainda existe, porque ainda não tiveram tempo de interpretar o que é a fase de animal racional e a fase de aparelho racional. E assim, todos inconscientes, lutando, se sacrificando, se esforçando ao ponto de, às vezes, ficarem doentes e, às vezes, de perderem a vida. Para quê? Pelo nada, por viverem inconscientemente. O nada surgiu de quê? Da água. A água, como já sabem, transformou-se em seres. Começam da água e acabam em água. E por isso, tudo se acaba, tudo gera, cresce, refloresce e desaparece. Reflorescimento do nada. E assim, essas aparências dominaram os inconscientes de uma tal maneira que julgavam e pensavam que o nada tudo fosse, e hoje vendo que o nada não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada, por não ser o verdadeiro conhecimento consciente. O verdadeiro conhecimento inconsciente do consciente é de inconscientes. Como é que vive o inconsciente e como é que vive o consciente? E assim, hoje, todos mais felizes do que nunca, a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos iluminados pela luz racional, todos vendo a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. E todos felizes e contentes, por estarem na estrada certa, no seu caminho certo, na linha certa, na reta certa do seu verdadeiro mundo de origem. Todos caminhando a passos largos na estrada racional, a estrada do verdadeiro mundo do animal racional ou do aparelho racional. E assim, todos com a maior felicidade de todos os tempos em mãos, que é o conhecimento racional, a ilustração racional, e todos felicíssimos para o resto da vida, por todos irem viver racionalmente, conscientemente, e não
irracionalmente como viviam e como vivem, igualmente ao irracional, num certo ponto de vista. Porque o irracional é que é materialista. Estavam vivendo como verdadeiros materialistas, dando valor àquilo que não tem, a matéria. O nada, que valor tem? Nada. Por que davam valor ao nada? Por serem inconscientes, por viverem como bichos, como irracionais que vivem para a matéria e vivem para o nada. E por isso são inconscientes, não sabem o que fazem e dão valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de valor, como se o nada valor tivesse. E assim, vejam que luta para libertar o inconsciente, para acordar o inconsciente e para chegar no seu lugar verdadeiro de consciente. E assim, o encanto é do inconsciente, o desencanto é do consciente, o desencantado é um consciente e o encantado é um inconsciente. Então, sabe por que vive em cima dessa terra e por que nasceu em cima dessa terra. Este é o consciente. E o inconsciente, ao contrário, não sabe por que nasceu em cima dessa terra, nem o porquê nasceu em cima dessa terra, de onde veio, nem para onde vai. Isto é o inconsciente. O inconsciente é animal racional. O consciente é o aparelho racional, porque já está aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, ou com o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos hoje felicíssimos para o resto da vida, por conhecerem o seu lugar verdadeiro, ao qual não conheciam, e por isso viviam inconscientes. Viviam sem saber por que viviam, e por isso estavam na categoria de animal racional.